Uma das obras que eu mais gosto chama-se Desmundo. Tem o livro da autora Ana Miranda. Esse livro ele foi convertido num filme, se eu não me engano, em 2003, 2004. O filme Desmundo ele vai retratar a situação das mulheres no início da colonização do Brasil, entre os anos 1500 a 1550, 1570 aproximadamente. Antes de falar da obra, só um detalhe. É mais adequado, quando a gente fala desse período, em vez de falar Brasil, falar colonização portuguesa. Então, o melhor seria falar o início da colonização portuguesa na América. Porque o Brasil ele só vai se constituir enquanto nação independente autônoma em 1822. Então, sempre evitar falar Brasil quando nós tratarmos do período de 1500 a 1522. Nós éramos uma colônia de Portugal. Na verdade, em 1815 nós viramos Reino Unido, mas vamos convencionar que de 1500 a 1822 nós éramos uma colônia portuguesa, então o mais adequado é a história da colonização portuguesa na América. Esse livro, Desmundo, ele é um livro extremamente pesado, ele é um livro extremamente triste. Se você está pensando em ter uma leitura mais leve, mais agradável, sugiro que não leia. Esse livro ele vai retratar uma personagem principal, que é a Oribela. Ela é uma menina órfã, né? Ela morava em Portugal. E o que acontecia em Portugal e alguns outros países europeus de forte influência católica? Quando uma menina ela ficava órfã, ela ficava tutelada pelo Estado. Ou seja, o Estado decidia o que fazer da vida dessas garotas. Essas órfãs, muitas vezes, elas eram trazidas para a colônia para casarem com senhores de engenho. Muito cedo, muito jovens, 12 anos, elas eram crianças praticamente. Até mesmo as filhas das famílias, de famílias constituídas, que não eram órfãs, as fidalgas, fidalgo vem de filho de algo, das famílias nobres, se elas chegavam nos seus 14, 15 anos e não tinham um casamento arranjado, já era questão de problema para a família. Esses casamentos eles eram arranjados pelos pais, geralmente com homens muito, mas muito mais velhos. As mulheres não conheciam seus esposos. No caso dessas órfãs, elas vinham para a colônia, por quê? Porque o Estado português ele vai evitar que os senhores de engenho eles tivessem um processo de miscigenação com as indígenas e com as negras africanas que vieram trazidas escravizadas para a colônia. Então, a tentativa de não miscigenar a população portuguesa com os nativos e com as escravizadas. Então, essas órfãs elas têm praticamente uma função, que é a procriação, é a geração de prole, mas uma prole branca, católica e europeia, portuguesa, dando continuidade à linhagem de Portugal. Então essas órfãs, elas vêm para cá com a função de fazer o quê? Procriar e criar filhos brancos, para que a hegemonia da população branca ela se mantivesse aqui na colônia. E esse livro e o filme, eles mostram a extrema violência que essas meninas, né, não eram nem mulheres, eram meninas, crianças e adolescentes, elas passavam. Na primeira cena, quando elas chegam aqui na colônia, elas estão num mercado. Elas estão sendo apresentadas como se fossem mercadorias para os homens. Isso já é uma tortura, é uma violência psicológica enorme. A Oribela, a personagem principal, ela não aceita essa situação. E ela vai se casar com se não o pior senhor de engenho que tem, era um pária ali dentro da sociedade colonial, o Francisco de Albuquerque. Ele é um personagem completamente tosco, completamente violento. Ele não tem modos nenhum de civilidade. Ele tem até uma irmã que tem síndrome de Down. Fica no filme subentendido se ele não teve uma relação incestuosa com a mãe. E aí nasceu a menina com essa questão. O filme, ele não, tanto o livro como o filme não aborda essa questão central. E na primeira cena, quando eles estão em casa, eles vão ter a relação sexual. Ali é uma cena de estupro, né? Porque não é porque a menina se casou que você vai ter uma relação sexual que ela não é consentida e não seja estupro. Se não foi consentido, é estupro. É uma cena extremamente violenta. A narração, a narrativa do livro também é extremamente violenta. E a Oribela, ela tenta de todas as formas se libertar dele. Ela foge
quando ela acha que vai chegar no navio para ir para a Europa de volta, ela é quase estuprada por três marinheiros. Esse Francisco de Albuquerque a encontra, mata esses três marinheiros, leva ela de volta para casa, mas acorrentada, depois aprisiona ela. Ela só não morre porque vai ter uma indígena que vai alimentá-la e vai tratar das feridas. A Oribela ela vai tentar, ela vai fingir que começa a gostar do Francisco de Albuquerque para ter um tratamento um pouquinho melhor, mas quando na verdade é só uma tática que ela tá usando para fugir. Vai ter um mercador que é um cristão novo, ele é um judeu convertido, ele ajuda ela a fugir, ela tem que se vestir de homem para fugir, né? E o final do livro, do filme, eu não vou contar, e vocês assistam. Mas esse livro, essa obra em específico, ela deixa, infelizmente, muito clara a profundidade do machismo estrutural que perpassa a história do nosso país. Essa violência que existe contra as mulheres negras, essa cultura do estupro, essa cultura machista. E esse filme ele é uma denúncia. Então, sugiro aí que principalmente as meninas e os meninos também assistam para que a gente possa entender que quando nós criticamos abertamente o machismo, o racismo, isso tem profundidades na nossa história. E só entendendo o nosso passado nós podemos compreender o que acontece no presente e assim a gente possa dar um salto para construir uma sociedade um pouco mais humana, mais igualitária, menos racista, menos machista. Beleza? Falou, pessoal.